Era uma noite como qualquer outra no interior de Minas Gerais. O céu estava limpo, iluminado por uma lua cheia que parecia mais brilhante do que de costume. A pequena cidade de São Bento era conhecida por suas histórias antigas, cheias de mistérios e lendas, mas ninguém as levava a sério. Até que um encontro mudou tudo. João, um agricultor de 40 anos, vivia em uma fazenda afastada, cercada por matas densas. Ele estava acostumado à solidão, mas aquela noite seria diferente. Por volta das 11 horas, enquanto verificava os currais, notou algo estranho. O gado estava agitado, os bois mugiam como se tivessem visto algo ameaçador. João não era homem de temer facilmente, mas sentiu um arrepio na espinha. Pegou sua lanterna e foi em direção ao barulho. À medida que se aproximava, ouviu um som estranho vindo da mata. Não era um som comum, parecia um misto de uivo e grunhido, algo que ele nunca havia escutado antes. A curiosidade o venceu e ele decidiu seguir o som. Adentrando a mata com passos cautelosos, João sentia que algo o observava. De repente, a lanterna falhou, mergulhando-o na escuridão. Foi quando ele viu. A poucos metros de distância, entre as árvores, surgiu uma figura imensa. Era um ser metade homem, metade lobo, com pelos negros que brilhavam sob a luz da lua. Seus olhos, amarelos como fogo, pareciam atravessar João, congelando-o no lugar. A criatura rosnava baixo, mas não se aproximava, como se estivesse decidindo o que fazer. João, paralisado pelo medo, não sabia se corria ou ficava parado. Ele lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre lobisomens que vagavam durante a lua cheia. Não olhe nos olhos deles, ela dizia. Mas era tarde demais. Ele já havia encarado o monstro. De repente, o lobisomem soltou um uivo ensurdecedor, que ecoou pela mata. João caiu de joelhos, o coração batendo descontroladamente. Porém, algo inesperado aconteceu. A criatura deu alguns passos para trás e desapareceu na escuridão, deixando apenas o som de folhas sendo pisadas. Foi como se tivesse poupado João por alguma razão desconhecida. Tremendo, ele correu de volta para casa, trancando todas as portas e janelas. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ao amanhecer, contou a história para alguns vizinhos, mas ninguém acreditou. Diziam que ele devia estar cansado ou que talvez tivesse visto um lobo comum. Porém, algo estranho aconteceu. Nas semanas seguintes, outros moradores relataram terem ouvido uivos semelhantes e encontrado pegadas enormes perto de suas casas. João nunca mais viu o lobisomem, mas o encontro marcou sua vida para sempre. Ele deixou de trabalhar à noite e passou a evitar a mata a qualquer custo. Até hoje, quando alguém pergunta sobre aquele dia, ele responde com um olhar distante. Tem coisas que a gente não explica, só vive. Mas nunca duvide das lendas, porque algumas são reais. A história se espalhou por São Bento, e embora muitos ainda a tratem como mais uma lenda, João sabe o que viu. Ele jamais esquecerá os olhos brilhantes daquela criatura, que parecia ter saído direto de seus pesadelos. Outra história que me intriga é a que contarei a seguir. Em uma pequena cidade do interior de Goiás, cercada por montanhas e cerrado, uma história antiga ainda é sussurrada pelos moradores mais velhos. Dizem que o lobisomem já foi visto ali, vagando nas noites de lua cheia. Mas, para muitos, isso não passava de uma lenda. Até que, numa noite silenciosa, algo estranho aconteceu. Miguel, um jovem de 25 anos, trabalhava como vaqueiro em uma fazenda isolada, próxima ao rio Paranã. Era um homem simples, acostumado à vida dura do campo. Naquela noite, a lua cheia brilhava forte no céu, iluminando as pastagens como se fosse dia. Miguel estava no curral, terminando de organizar os cavalos, quando ouviu um barulho vindo da mata ao lado da fazenda. O som era algo que ele nunca tinha ouvido antes. Um uivo longo e profundo, seguido por um grunhido baixo. Miguel parou, com o coração acelerado, tentando ouvir melhor. Ele sabia que naquela região havia lobos-guará, mas aquele som era diferente. Curioso e um pouco teimoso, pegou uma lanterna e foi em direção à mata. A floresta estava quieta, quieta demais. Nem os grilos cantavam. Enquanto avançava, Miguel encontrou pegadas no chão. Eram enormes, maiores do que qualquer pegada de lobo que ele já tinha visto. O medo começou a crescer em seu peito, mas ele seguiu em frente, convencido de que era apenas um animal grande. Depois de caminhar alguns minutos,
Ele sentiu que não estava sozinho. O vento carregava um cheiro forte como de animal molhado misturado com terra. De repente, um movimento rápido entre as árvores chamou sua atenção. Quando ele apontou a lanterna, o feixe de luz revelou algo assustador. Uma criatura alta, encurvada, com olhos amarelos que brilhavam como brasas. Ela tinha o corpo coberto de pelos escuros e longas garras nas mãos. Miguel congelou. A criatura o encarava, como se estivesse decidindo se atacaria ou não. Ele tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Então, o lobisomem soltou um rosnado baixo e deu um passo à frente. Miguel pensou que seria o fim, mas naquele momento, ele lembrou-se de algo que sua avó sempre dizia: se um dia encontrar o lobisomem, reze. É o único jeito de afastar o mal. Desesperado, Miguel começou a murmurar uma oração. A criatura parou. Por um instante parecia confusa, como se algo estivesse segurando-a. Depois, soltou um uivo que fez o sangue de Miguel gelar e desapareceu na mata, deixando apenas o som de folhas sendo pisadas. Miguel voltou correndo para a fazenda, com o coração batendo tão forte que parecia que iria sair do peito. Ele contou: